A gente vai seguir girando aqui, trazendo os principais destaques, inclusive envolvendo mais um episódio sobre o Banco Master, porque a Polícia Federal vai abrir o inquérito para apurar a tentativa de suicídio de Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão, o sicário, apontado como responsável por monitorar e planejar os ataques contra adversários de Daniel Vorcaro. As imagens da cela onde o sicário ficou preso já estão, inclusive, com o Supremo Tribunal Federal. Vamos até Brasília conversar ao vivo com o André Anelli, que vai trazer todos os detalhes para a gente dessa investigação. Anelli, seja muito bem-vindo aqui ao nosso 3 em 1. Uma boa tarde para você, meu amigo. Obrigado, Cássio. Muito boa tarde a você também e a todos aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. A Polícia Federal já forneceu essas imagens, né, Cássio? Como você disse, tanto da cela quanto do atendimento dos agentes da Polícia Federal, quando houve, então, a tentativa de suicídio de Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão, conhecido como sicário, ele que era responsável pelo chamado núcleo de questões ligadas, então, à intimidação por parte do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Lembrando que Luiz Felipe foi preso nessa quarta-feira pela Operação Compliance Zero, estava a menos de 24 horas sob custódia, então, da Polícia Federal, quando, de acordo com a própria polícia, houve essa tentativa de suicídio. A morte dele chegou a ser noticiada, mas agora, nesse momento, já é negada pela Secretaria de Saúde de Minas Gerais, com Luiz Felipe permanecendo, nesse momento, em observação pelos médicos no Hospital João 23, em Minas Gerais, e tudo isso fez com que a Polícia Federal agora montasse esse inquérito com todas as circunstâncias envolvendo essa, pelo menos por enquanto, tentativa de suicídio. As imagens, de acordo com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues, já foram entregues diretamente ao relator do caso no Supremo Tribunal Federal, o ministro André Mendonça. De acordo com Andrei Passos Rodrigues, não existe nenhum tipo de ponto cego nas imagens, ou seja, tudo foi registrado, tanto em relação à tentativa de suicídio, quanto em relação ao socorro imediato dos agentes da Polícia Federal, mas tudo isso agora começa a levantar suspeitas, inclusive no Congresso Nacional. O senador Carlos Viana cobrou explicações em relação a todo esse acontecimento, porque, na avaliação dele, trata-se de uma suspeita de queima de arquivo. A morte de uma pessoa dentro da sede da Polícia Federal, especialmente no meu estado, já é algo grave em qualquer situação. Especialmente um homem que, ao que tudo indica, era o braço direito de Daniel Vorcaro em situações que levam sobre ameaças, versam sobre trabalhos contra jornalistas, autoridades. Essa pessoa conseguiu se matar e não há vigilância? De que maneira isso aconteceu? Eu estou oficiando o diretor-geral da Polícia Federal, o Ministério da Justiça, para que acionem as corregedorias e toda uma investigação isenta, inclusive de peritos e investigadores de fora de Minas Gerais, para que a gente possa esclarecer e ter a certeza de que não houve ali uma queima de arquivo. Porque, diante de tudo que foi revelado, da capacidade, da condição financeira do senhor Daniel Vorcaro em se achar capaz de ameaçar a autoridade ou de buscar, naturalmente, vingança contra os seus inimigos, nós não podemos agora descartar qualquer hipótese. E isso aconteceu dentro de uma sede pública da Polícia Federal e nós temos que exigir uma investigação isenta e muito transparente para todo o país. A própria defesa de Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão, conhecido como sicário do banqueiro Daniel Vorcaro, afirmou que esteve com ele horas antes desse acontecimento relatado pela Polícia Federal, por volta das 14 horas, e naquela ocasião Luiz Felipe apresentava sinais de lucidez e também apresentava sinais de saúde de forma física e mental. Portanto, não havia nenhum tipo de desconfiança, pelo menos na avaliação dos advogados, de que poucas horas depois sicário cometeria essa tentativa de suicídio que, até o momento, como eu disse agora há pouco, segue sendo investigada agora pela Polícia Federal, que já estabeleceu o inquérito, e também acompanhada de perto pelos médicos do Hospital João 23, em Minas Gerais, onde sicário permanece em observação. Cássio.
Valeu, Aneli. Obrigado pelas informações. E olha, gente, é claro que tudo foi filmado. Segundo o próprio diretor da PF, não há ponto cego dentro da cela onde o sicário havia recém, entrado. Ele que foi preso lá em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Por isso, Fábio Perno, eu quero te ouvir em relação a esse caso, porque é mais um elemento, é mais um episódio, mais um capítulo envolvendo, o caso do Banco Master. E o próprio senador Carlos Viana trouxe uma frase com um tom bastante forte, Ele não descarta nenhuma hipótese e é preciso investigar se houve, inclusive, queima de arquivo, Piperno. É claro, porque aqui no Brasil, o sicário se mata com medo de ser morto. É um negócio maluco e nem é série de Netflix. A gente está desqualificando até os sicários aqui no Brasil. Tal o potencial devastador desse escândalo. É evidente que todas essas suspeitas convergem para isso, de que esse cidadão seria um importante arquivo aí, e agora, enfim, ele foi alijado do jogo. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, que eu acho que a morte dele acaba servindo de advertência para muita gente que está envolvida nisso, porque talvez essas pessoas que, por uma razão ou outra, acabaram se envolvendo nesse emaranhado todo, agora começam, de fato, a se dar conta de que esse é um esquema de gangster. Uma coisa é achar que pode fazer negócio, levar vantagem, ter simplesmente relações com esses indivíduos. A outra é constatar que daqui a pouco ele também pode ser eliminado, como foi o sicário. Ô, Alangani, eu quero te ouvir também, porque querendo ou não, o próprio sicário, o Mourão, que aparece nas imagens, ele que cuidava dessa parte mais de execução, de ameaça, de obstrução de justiça, de intimidação a adversários dos afetos do Daniel Vorcaro, querendo ou não, ele tinha muito a falar, porque ele era uma pessoa muito próxima de Daniel Vorcaro. Agora, querendo ou não, essa investigação, de certa forma, acaba sendo prejudicada. Como é que você analisa também essa tentativa de suicídio e, é claro, também um personagem importante que foi revelado a partir da prisão dele? É claro, ele seria uma peça fundamental numa delação premiada que, infelizmente, no caso dele, não vai mais ocorrer. Agora, de qualquer maneira, a Polícia Federal, que faz e tem feito um excelente trabalho até aqui, neste episódio especificamente, ela falhou, Por quê? Porque era ela que estava dando a custódia ao caso aí como é que é o nome dele? Do sicário. Então, falhou, porque ali num descuido, nos 10 minutos ali de descuido com o sicário, ele conseguiu se matar. Agora, é claro que isso também não invalida a investigação daqui para frente. É claro que há uma perda relevante de informação, de arquivo, mas tem o próprio Daniel Vorcaro, tem o Zettel, entre outros membros ligados à sua máfia. Bom, gente, vamos seguir girando aqui o nosso 3 em 1, porque o banqueiro Daniel Vorcaro e o cunhado dele, o Fabiano Zettel, foram transferidos do centro de detenção de Guarulhos, aqui na Grande São Paulo, para uma penitenciária em Potim, no interior de São Paulo. Quem vai trazer mais detalhes para a gente de como foi essa transferência, esse deslocamento até o interior do estado paulista é o Misael Mainetti. Misael, seja bem-vindo aqui ao nosso 3 em 1. Inclusive, gente, para quem não sabe como é que essa penitenciária de Potim, o próprio Misael pode trazer mais detalhes, mas agora virou aquela penitenciária dos famosos. Antes era Tremembé e agora é Potim, inclusive com muitos casos de grande repercussão nacional. Misael, seja bem-vindo, uma boa tarde, meu amigo. Essa transferência já aconteceu. Muito boa tarde a você, Cássius, e para todo mundo que acompanha o 3 em 1. Portanto, Daniel Vorcaro, do Banco Master, e também o cunhado dele, o Zettel, já foram transferidos para Potim, que fica no interior paulista. De acordo com o que a gente conseguiu apurar, inclusive, eles já teriam passado por aquele procedimento da penitenciária, que é raspar o cabelo, fazer o corte de cabelo, e recebido os uniformes para entrar
entrar na penitenciária. De acordo com o sistema prisional, o empresário foi colocado inicialmente numa cela de isolamento, que é o procedimento mesmo. Ele é colocado numa cela de isolamento para detentos recém-chegados na unidade. O cunhado dele, Zetel, também foi preso nessas mesmas condições em Potim, que fica no interior paulista. Depois de 10 dias, o que acontece com eles? Eles são transferidos para um pavilhão destinados aos presos em regime fechado, onde permanecem enquanto respondem às investigações conduzidas pelas autoridades. Essa prisão que aconteceu aí no âmbito da Operação Compliance Zero. Como mencionei, teve esse procedimento, tá, do cabelo raspado e do uniforme, e a expectativa, como você disse, era de que eles iriam para Tremembé, que fica também no interior paulista, conhecido como Presídio dos Famosos, mas no ano passado o que aconteceu? O governo de São Paulo mudou o perfil das unidades e os detentos foram transferidos para a penitenciária 2 de Potim, que é o caso do Roger Abdelmaci e também do Fernando Sastre. A penitenciária 2 de Potim foi inaugurada em 2002, ela abriga presos do regime fechado, tem capacidade para abrigar 844 presos, mas atualmente tem 472. Essas informações são da SAP, a Secretaria de Administração Penitenciária. A gente vai continuar acompanhando passo a passo de onde eles vão estar, se vão ser ouvidos, por quem vão ser ouvidos, enfim, tudo que acontece em relação ao Banco Master. Cássius? Perfeito, Misael. Obrigado pelas informações. A gente vai seguir acompanhando, porque depois dessa transferência, o próprio Centro de Detenção de Guarulhos é um local onde os próprios presos ficam um curtíssimo tempo. O próprio Zetel e o Vorcaro ficaram ali cerca de menos de um dia lá presos. Agora foram transferidos para esse presídio, que fica a cerca de 150 quilômetros da capital paulista. Zé Maria Trindade, eu quero te ouvir em relação também a este caso, é claro, a prisão dele, porque querendo ou não, se fala muito, ou pelo menos especula, uma ventilação da possibilidade de uma delação premiada por parte de Daniel Vorcaro e, é claro, de outros presos na operação de ontem. E muito se fala também na relação da estratégia dele ir para o presídio comum, um presídio estadual que tem condições totalmente diferentes do que você ficar numa prisão domiciliar ou até mesmo dentro da superintendência da PF. Querendo ou não, essa estrutura menor ou as condições mais precárias pode ser também uma estratégia, uma forma de Daniel Vorcaro querer falar o quanto antes? Pois é, olha, a prisão é uma nova sociedade, né? E uma sociedade com regras, por ironia do destino e do mundo. O preso, ele vai para um presídio porque desobedeceu regras impostas pela civilização, pela sociedade. Quando ele entra no sistema prisional, ele segue regras rigidamente. Por lá, roubar é pena de morte, né? Entre outros, vamos dizer, desvios que se pode ter. É claro que o sicário enfrentaria uma vida melhor na prisão, porque existe uma hierarquia. Então, o matador, ele tem um certo respeito no mundo do crime. É triste ter que falar isso, mas é assim. Por exemplo, um estuprador, por exemplo, ele passa dificuldades e pode morrer e tal. Então, o sicário, ele não deveria temer. Eu acho, primeiro, que a morte é uma falha. Quando alguém é preso, ele fica sob custódia do Estado. Então, é normal, é praxe, é protocolar que, ao entrar no sistema prisional, alguns cuidados são tomados, né? Tirar o cadarço do sapato, o cinto, né? Não pode ter. E se houve o suicídio, foi um descuido muito grande. Isso não pode acontecer, porque o preso ele não pode ter vontade própria, né? O Estado toma conta dele e é assim o processo. E sobre a prisão do Vorcaro, ele vai ser extorquido, né? Vai muito extorquido. Ou seja, ele tem que ajudar pessoas aqui fora, vai passar dificuldades lá. Mas todos sabem disso. Então, por que cometer tantos crimes assim e ser tão, mas tão cioso de que é inimputável, que não haverá nenhuma punição, que faz essas atrocidades? Então, agora chegou a vez de pagar a conta. E, nesse caso, aí, o juízo final é feito aqui mesmo e na cadeia.